O convite para o mistério. Thomas Grayson, um jornalista aposentado e experiente em investigar histórias bizarras ao longo de sua carreira, já havia aprendido a ignorar cartas anônimas e pistas sem fundamentos. Mas naquela manhã, enquanto tomava seu café na varanda de sua modesta casa em uma cidade pequena, algo diferente chamou sua atenção. Um entregador desconhecido deixou uma caixa envolta em correntes grossas em sua porta. Sobre ela, revestidava um bilhete envelhecido, escrito com caligrafia tremida. Os segredos de Gatlin estão trancados aqui. Descubra-os, mas esteja pronto para o que irá encontrar. Curioso, mas cético, Thomas levou uma caixa para sua sala, um espaço pequeno e repleto de livros e recortes de jornais antigos. Ele examinou as correntes, que estavam firmemente presas por um cadeado enferrujado, mas funcionais. A caixa era feita de madeira escura e parecia absurdamente pesada para seu tamanho. A madeira estava desgastada, mas havia símbolos esculpidos em sua superfície. Ele não percebeu a maioria deles, exceto por um espiral grotesco, semelhante a um desenho que havia visto anos atrás em um caso que investigou em Nebraska. Foi uma lembrança vaga, mas suficiente para despertar sua curiosidade. Thomas passou o dedo pelas inscrições, sentindo uma energia estranha que parecia emanar da caixa. Ele hesitou por um momento antes de decidir arrombá-la. Com esforço, usou uma ferramenta de seu velho kit de investigação para cortar as correntes, que, estranhamente, cederam com facilidade, como se estivessem aguardando aquele momento. Quando abriu a tampa, o cheiro de madeira úmido e algo mais antigo, quase podre, invadiu o ambiente. Dentro da caixa, ele encontrou um diário com capa de couro desgastada. Ao folheá-lo, veja que as páginas estavam cheias de desenhos e anotações confusas. Alguns eram incompreensíveis, mas outros descreviam rituais realizados por crianças. Pequenos desenhos de espantalhos sinistros, milharais vastos e uma figura descrita apenas como aquele que anda por trás das fileiras ocupavam grande parte do diário. Conforme avançava na leitura, Thomas percebeu que aquilo não era ficção. Era um relato detalhado, quase desesperado, de alguém que havia presenciado algo horrível em Gatlin. As palavras do diário surgiram a despertar algo em Thomas. Ele se lembrou vagamente de notícias de décadas atrás sobre uma pequena cidade no Nebraska, abandonada após o desaparecimento de quase todos os seus moradores. Apesar das informações escassas e contraditórias, ele sentiu que aquele diário poderia ser a chave. Fechando o diário com o estelo seco, Thomas decidiu. Ele precisa ir até Gatlin. Algo naquele diário o puxava, como uma força invisível que não lhe dava escolha. Ele preparou sua câmera antiga, um caderno de anotações e algumas ferramentas. A sensação era de que ele estava cruzando uma linha invisível entre o mundo comum e o resto. E assim, enquanto o sol se punha, Thomas guardou o diário em sua bolsa e entrou em seu carro. O motor ronronou, mas o que ecoava em sua mente eram as palavras do bilhete. Esteja pronto para o que irá encontrar. Capítulo 2. Os ecos de Gatlin. Thomas esteve por horas, atravessando estradas solitárias cercadas por campos intermináveis. De milharais, o vento soprava com força, curvando as altas plantas em movimentos que não eram quase coordenados. Quanto mais ele se aproximava do Nebraska, mais estranho o ambiente se tornava. Os poucos postos de gasolina e restaurantes à beira da estrada que encontraram foram presos no tempo, com funcionários que o encararam de maneira desconfortável, como se eles soubessem para onde ele estava indo. Ao chegar nos arredores de Gatlin, a atmosfera parecia mudar. O ar era mais pesado, o céu, mesmo ao entardecer, parecia mais escuro, como se o sol estivesse com medo de se pôr completamente. A cidade, ou o que restava dela, era um fantasma. As ruas estavam cobertas de vegetação, as casas tinham janelas quebradas e portas caídas, e o silêncio era quase garantido.
Era como se o lugar inteiro tivesse sido abandonado às pressas, mas não sem antes deixar para trás um rastro de algo sombrio. Thomas estacionou em frente ao que parecia ser a antiga prefeitura. O edifício era uma estrutura simples, mas ainda de pé, apesar das marcas do tempo. Ele pegou o diário da bolsa e folheou as páginas mais uma vez, buscando qualquer pista sobre por onde começar. Um dos desenhos mostrava um grande celeiro, com símbolo espiral esculpido em sua madeira. As observações mencionavam que aquele lugar era um ponto central para os eventos que ocorriam em Gatlin. Determinado, ele decidiu encontrá-lo. Conforme explorava a cidade, Thomas notou que os milharais invadiram as ruas, como se a natureza estivesse tomando de volta o que era seu. Mas havia algo mais ali. Em meio ao som do vento batendo nas folhas do milho, ele jurava ouvir vozes. Palavras incompreensíveis, como um idioma antigo ou um cântico abafado. Ele parava, olhou ao redor, mas não havia ninguém. Ainda assim, a sensação de estar sendo presente era constante, como se os olhos do milharal estivessem sempre sobre ele. Eventualmente, ele encontrou o celeiro. Era exatamente como no desenho, uma estrutura grande, com paredes de madeira escura e o símbolo espiral grave. O interior era tão sombrio quanto o exterior. Feixes de luz passando por buracos nas paredes, iluminando montes de feno e objetos antigos espalhados pelo chão. Ao se aproximar do centro do celeiro, ele encontrou um altar rudimentar, coberto de símbolos semelhantes aos do diário. Havia pequenos ossos interessados em padrões geométricos e restos de velas que foram queimados até o fim. O ar ali dentro era pesado, quase sufocante. Thomas começou a tirar fotos e fazer anotações, mas, de repente, algo chamou sua atenção. Um som fraco, quase imperceptível, vinha do fundo do celeiro. Ele seguiu o som, que parecia uma melodia distante, como uma caixinha de música sendo tocada lentamente. Ao chegar ao fundo, ele encontrou uma pequena porta. Com esforço, ele se abriu, revelando uma escada que descia para um porão escuro. Enquanto olhava para a escuridão abaixo, Thomas sentia um calafrio. Capítulo 3 O sussurro no escuro. Thomas respirou fundo antes de descer os primeiros degraus da escada. O ar ali era denso, carregado de umidade e algo mais. Um cheiro ferruginoso e levemente adocicado, como sangue seco. Cada passo ecoava no espaço apertado, como se o porão fosse maior do que aparentava. A escuridão era quase absoluta, mas ele usou uma lanterna do celular para iluminar o caminho. As paredes eram feitas de tijolos antigos, cobertas de marcas de unhas e símbolos entalhados, semelhantes ao diário. No fundo do porão, ele encontrou uma pequena mesa coberta de poeira. Sobre ela, estava relacionado a um gramofone de madeira escura, com uma manivela antiga. Ao lado, uma pilha de discos de vinil estava cuidadosamente empilhada, como se alguém tivesse colocado ali recentemente. No entanto, o que mais chamou sua atenção foi um livro grosso, com capa de couro gasto e um símbolo espiral gravado no centro. Seu instinto dizia que aquele era o verdadeiro tesouro. Ele se movia lentamente. Seus dedos tremiam levemente enquanto tocavam o couro frio da capa. O livro parecia quase pulsar sob sua mão, como se estivesse vivo. Antes que eu pudesse abri-lo, um som cortado o silêncio, um sussurro baixo, arrastado e indecifrável. Thomas congelou. O som vinha de todos os lados, como se as paredes estivessem murmurando em um idioma perdido no tempo. A lanterna do celular piscou. O ar ficou ainda mais pesado. Ele engoliu seco e tentou respirar. Sabia que algo estava errado. Muito errado. Decidiu não abrir o livro ali. Pegou e o enfiou na mochila junto com o diário. Ao se virar para sair, o sussurro se transformou em um gemido longo e gélido, algo que fez seu sangue gelar. Ele acelerou o passo, subindo os degraus de volta ao celeiro. Quando empurrou a porta do celeiro para sair, algo parecia diferente. O ar estava mais parado.
Os milharais ao redor parecem maiores, como se tivessem crescido em questão de minutos. O sol já não brilhava da mesma forma, tingindo o céu com um tom alaranjado e doentio. Foi quando vi, ele não estava mais sozinho. No meio do campo, parado entre as fileiras de milho, havia uma silhueta. Pequena, imóvel. Uma criança. Thomas sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele piscou e, quando abriu os olhos novamente, havia outra figura ao lado da primeira. É outra. Crianças, todas vestidas com roupas simples e gastas, os rostos encobertos pela sombra. A história voltou, agora mais alta, como um coro vindo do próprio milharal. Thomas sentiu sua garganta se fechar. Ele segurou a mochila com força e recuou lentamente em direção ao carro. Mas, antes que pudesse Você trouxe o livro, não foi? O coração de Thomas quase parou. Ele não conseguia ver de onde vinha a voz, mas tinha certeza de que era de um. O sussurro cessou. O silêncio era pior. Thomas sabia que, a partir daquele momento, não havia mais como voltar atrás. Capítulo 4. O Livro das Sombras. Thomas sentiu a espinha gelar. A voz infantil ainda ecoava em sua mente. Ele abriu a mochila contra o peito, engolindo em seco. Seu instinto gritava para correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão. As crianças continuavam paradas no meio do milharal, imóveis como estátuas, olhando com olhos que refletiam um vazio absoluto. Com um esforço imenso, ele conseguiu dar um passo para trás, depois outro. Seu carro estava a poucos metros dali. Se conseguisse entrar, poderia ir embora àquele lugar amaldiçoado e nunca mais voltar. Mas, no momento em que virou de costas para correr, o sussurro retornou. Não vire as costas para nós. A voz é tão diferente dessa vez. Mais profundo, mais grave, como se algo muito mais antigo estivesse falando através das crianças. Tomás parou. Seu peito subia e descia rapidamente. O ar parecia cada vez mais raro. Ele abriu os olhos, tentando ignorar a vertigem que começava a tomar conta de sua mente. O livro precisa ser aberto. Ele olhou para a mochila, sentindo o peso do livro ali dentro. Seu coração batia forte, mas algo dentro dele, uma curiosidade sombria e perigosa, começou a crescer. O que havia naquele livro? Por que aquelas crianças o queriam? E, mais importante, o que aconteceria se ele o abrisse? O vento soprou pelo milharal, fazendo as folhas sussurrarem. Uma tensão não. Se quiser que eu abra, vou abrir. Com mãos trêmulas, tire o livro da mochila. A capa de couro estava fria ao toque, e o símbolo em espiral parecia girar levemente sob sua palma. Quando abriu a primeira página, um cheiro estranho se manteve pelo ar, algo antigo, como papel queimado misturado à terra molhada. Os escritos eram em um idioma que ele não reconhecia, mas, de alguma forma, as palavras começaram a fazer sentido em sua mente. Seus olhos percorreram as linhas rapidamente, como se algo dentro dele já informasse o que procurar. Então, ele encontrou. Uma ilustração mostrava um campo de milho exatamente como aquele, com crianças ao redor de um altar de pedra. Acima delas, uma sombra descomunal se erguia, uma figura retorcida, com braços Alon. A legenda abaixo da ilustração fez seu sangue gelar. Aquele que anda por trás das fileiras despertará. Thomas falou sob os olhos do livro e sentiu. E eles não eram humanos. Capítulo 5. Os primeiros confrontos sobrenaturais. Thomas estava sozinho, como sempre, caminhando pela trilha entre as fileiras de milho. O céu ainda mantinha aquele tom esbranquiçado de fim de tarde, e o som do vento balançando as folhas pareciam quase normais. Mas algo estava diferente naquela noite. O silêncio ao redor, que normalmente o acalmava, agora parecia denso, sufocante. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ele tentou ignorar.
até que as vozes giraram. No começo, era uma sugestão baixa, como se o vento estivesse brincando com os filhos, levando murmúrios distantes por entre as plantas. Porém, à medida que ele se adentrava mais no milharal, as vozes se tornaram mais claras, quase como risadas infantis, abafadas, mas nítidas o suficiente para fazer seu estômago revirar. Ele parou, o medo de começar a se infiltrar em seus ossos. Olhou ao redor, mas não viu ninguém. Só o milho, balançando com o vento. "Quem está aí?" perguntou em voz alta, sua voz soando estranha no silêncio perturbador. Nenhuma resposta. Ele deu um passo à frente. De repente, algo se moveu na periferia de sua visão. Um vulto, algo humano, talvez, mas rápido demais para ser claramente identificado. O coração de Thomas bateu mais forte. Ele sabia que não estava sozinho. As vozes voltaram, mais próximas agora, sussurrando palavras ininteligíveis que ecoavam em sua mente. Ele tentou avançar, mas cada passo parecia mais pesado do que o anterior, como se a terra quisesse retê-lo. E então, ele ouviu, não um sussurro, mas uma frase clara. Uma voz que parecia vinda de dentro de sua cabeça. "Vire-se, Thomas." Ele congelou. A sensação de estar sendo observada era esmagadora. Algo estava ali, entre as plantas, observando seus movimentos. A tensão não aumentava, e o medo se transformava em uma certeza inegável de que algo muito maior estava à espera, aguardando o momento certo para se revelar. Capítulo 6. A descoberta do altar subterrâneo. Thomas não conseguiu se livrar da sensação de que o milharal estava engolindo. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, e a escuridão das fileiras de milho parecia ficar cada vez mais opressiva. O vento havia cessado, mas o ar ainda estava carregado com uma energia estranha, algo indefinido, mas profundamente desconfortável. Ele havia tentado voltar, mas a sensação de ser observado o fazia caminhar em círculos, como se estivesse sendo paralelo a um destino que ele não queria encontrar. Foi então que ele encontrou algo em comum. As raízes de uma árvore antiga, parcialmente expostas, formavam um emaranhado irregular no chão, como se estivessem tentando esconder algo. A curiosidade venceu o medo, e Thomas se agachou para examinar mais de perto. Com a mão trêmula, descoberta nas raízes, e ali, enterrada sob a terra úmida, estava algo sólido, uma superfície de pedra. Ele começou a cavar, sua respiração cada vez mais pesada, até que o bloco de pedra apareceu completamente, coberto de símbolos e marcas estranhas que se destacavam na superfície. Os símbolos eram familiares, mas não de algo que ele tivesse visto antes. Eram antigos, quase arcaicos, com linhas que formavam formas geométricas e figuras de um ser incompreensível. Quando ele tocou a pedra, uma vibração percorreu seu corpo, como se a própria terra estivesse se despertando. O ar ficou mais denso, e uma pressão envolvido, quase como se a terra estivesse tentando engoli-lo. Ele sentiu um formigamento nas mãos, como se algo o acompanhasse diretamente dentro de sua mente. Com um esforço físico e mental imenso, Thomas conseguiu abrir uma parte do bloco de pedra, revelando um altar antigo, escondido e esquecido pelo tempo. O altar estava incrivelmente bem preservado, como se o mal que ele representava fosse guardado ali, aguardando um momento para ser libertado. Raízes retorcidas se enrolavam em torno dele, pulsando levemente, como se estivessem vivas, alimentando-se de uma energia sombria que emanava da pedra. Cada detalhe do altar parecia ter sido feito para evocar uma sensação de reverência e medo, como se fosse um lugar de poder absoluto. Thomas, com o coração batendo descontroladamente, deu um passo para trás. Ele sabia, no fundo do seu ser, que havia descoberto algo muito maior do que ele poderia imaginar, algo que não deveria ser despertado. Mas era tarde demais. O altar estava ali, à vista, e a energia que ele emanava começava a se infiltrar nas profundezas de sua alma. A luta pela sua sanidade estava apenas começando.
Capítulo 7. O conflito final com a entidade. A tensão não era insuportável. Thomas sentiu seu coração disparar enquanto observava o altar, agora revelado diante dele, com as raízes pulsando e os símbolos místicos brilhando suavemente. Ele sabia que estava à beira de um abismo do qual não teria retorno. A sensação de ser presente se intensificava a cada segundo. Ele estava sendo testado, desafiado por algo que não compreendia completamente, mas que sentia ser mais forte do que qualquer coisa que ele já tivesse enfrentado. Ele precisa destruir aquele altar, mas algo o impede. Algo que estava muito além de sua compreensão. De repente, uma presença se manifestou na escuridão ao redor. Elizabeth apareceu, sua figura esquelética e pálida iluminada pela luz fraca de sua lanterna. Seus olhos estavam vazios, como se não houvesse mais vida neles, substituídos por uma escuridão imensa e peculiar. Ao seu lado, as crianças, agora possuídas, surgiram, os seus rostos distorcidos em expressões de sofrimento e malícia. Seus olhos brilharam com uma intensidade sobrenatural, como se estivessem completamente subjugados pela entidade que governava o milharal. Você não pode destruir o que já está em nossas almas, Thomas. A voz de Elizabeth é fria e distante, como se fosse de alguém que já não existia mais. O altar é apenas o começo. A entidade já está dentro de nós. O medo de Thomas se transformou em desespero. Ele tentou se aproximar do altar, mas antes que pudesse dar mais um passo, as crianças avançaram, com os olhos fixos nele, suas bocas se abrindo em um grito ensurdecedor que fez a terra tremer sob seus pés. Ele recuou, sentindo o suor escorrer pela testa, mas sabia que a batalha estava longe de acabar. A entidade finalmente foi revelada. Surgiu do altar, uma figura gigante, formada de sombras e raízes, com tentáculos que se estendem na direção a ele, envolvendo-o em um abraço mortal. Thomas tentou lutar, sua mente fervendo em busca de uma solução, mas a força sobrenatural era avassaladora. As crianças, em transe, o cercaram, gritando palavras que mais justificam invocações do além. Ele sabia o que tinha que fazer. A única maneira de destruir uma entidade era sacrificar algo de valor imenso, algo que ele nunca imaginaria perder. Sua vida estava em jogo, mas a verdade era que o que ele amava mais que tudo deveria ser oferecido verdadeiramente com forças sombrias. Com um grito desesperado, Thomas agarrou a lâmina de sua faca, cortando profundamente sua própria palma. A dor era insuportável, mas ele sabia que era a única maneira de romper o ciclo. A solidariedade em agonia, e o chão abaixo dele começou a se dividir, levando-o para a escuridão. Mas Thomas não sabia se seria suficiente para impedir o mal. Ele caiu, sem saber se conseguiria escapar de seu próprio sacrifício, ou se tudo aquilo ainda era apenas o começo de algo muito pior. Capítulo 8. O epílogo e o final aberto. Thomas acordou em sua cama, suando frio e com a respiração ofegante. O sol ainda não havia nascido, e o ambiente estava envolto em um silêncio profundo. Ele estava em casa, mas algo estava estranho. Algo não estava certo. O feedback que deveria sentir por ter escapado do milharal parecia ter sido trocado por uma sensação de inquietação, como se uma batalha nunca tivesse realmente acontecido. Ele se pronunciou da cama e, instintivamente, foi até sua estante. Seus olhos foram atraídos pela caixa de madeira, pequena e desgastada, que ele havia guardado ali. Mas quando a abriu, o que viu o fez gelar por completo. Dentro da caixa estava a mesma fita antiga, como as palavras "Cuidado com o milharal" gravadas em sua superfície. A mente de Thomas começou a trabalhar freneticamente, tentando entender o que estava acontecendo. Ele havia destruído o altar, lutado contra uma entidade, sacrificado algo imenso. Ele deveria ter terminado, mas a caixa estava ali, intacta. As memórias do milharal e da luta contra as forças sobrenaturais ainda estavam vívidas em sua mente, mas, ao mesmo tempo, ele se sentiu como se estivesse acontecendo em um pesadelo que não terminou.
Não havia explicação lógica para a caixa ter reaparecido, nem para o fato de ele ainda estar sentindo a presença da entidade em algum lugar, espreitando nas sombras de sua casa. Thomas olhou para a caixa uma última vez, antes de fechá-la e guardá-la novamente. Mas, ao fazer isso, senti algo estranho. Um calor crescente no peito, como se estivesse sendo puxado de volta para o milharal. Ele tentou ignorar, tentando convencer a si mesmo de que tudo havia previsto, mas o peso da sensação de que o mal nunca o deixaria era esmagado. O telefone tocou. Ele hesitou, o olhar fixo na caixa. Quando atendeu, uma voz baixa e distorcida do outro lado da linha disse apenas uma frase: "Você não pode fugir." A linha foi cortada antes que ele pudesse responder. O pânico tomou conta do seu corpo. Ele se virou para a estante e a caixa estava lá, mais presente do que nunca. A verdade era clara agora. O ciclo nunca terminaria. A entidade estava longe de ser derrotada. Talvez a verdadeira luta de Thomas tivesse apenas começado. E, no fundo, ele sabia que o milharal sempre o chamaria de volta. A tela escureceu, e o som da risada das crianças, distorcidas e ecoando ao longo, preencheu o vazio da noite. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou dessas histórias, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos contos sombrios. Ative o sininho para receber as notificações e mergulhar em novos mistérios aterrorizantes. Até o próximo vídeo.